Você sabia que o seu coração pode bater 100 mil vezes por dia? Pois é, esse é o tema do nosso vídeo de hoje, fisiologia cardíaca. Nesse vídeo, a gente vai abordar tanto os aspectos hidrodinâmicos quanto os aspectos elétricos do coração. A gente vai começar com os aspectos elétricos e depois a gente revisar essas duas partes, a gente vai passar para fazer exercícios do vestibular da UNB ou do PAS sobre esse tema. Então, fique até o final. Para a gente falar sobre o sistema elétrico do coração, a gente tem que entender o que são esses 4 pontos aqui que eu coloquei numerados, né? Então aqui, esse primeiro ponto, que representa esse nó, aqui a gente tem o nó sinoatrial, nó sinusal, ou a gente pode colocar para SA, beleza? Então esse é o nosso primeiro nó que a gente estaria analisando. Seguindo aqui, a gente tem um outro nó, que é o nó átrio-ventricular. Ele fica entre o átrio e o ventrículo, por isso que ele recebe esse nome. Então a gente tem aqui o nó átrio-ventricular. Seguindo, a gente tem esse fascículo aqui, que é o fascículo átrio-ventricular, mas a gente tem duas linhas aqui, ó, dois feixes, e esses feixes são denominados feixe de His. Feixe de His, beleza? E por último, a gente tem aqui, ó, pelo coração, fibras. Essas fibras são denominadas fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje. Então, revisando, a gente tem nó sinusal, nó átrio-ventricular, fascículo átrio-ventricular, feixe de His e as fibras de Purkinje. Então aqui a gente pode citar como começo de tudo o nó sinoatrial. Isso porque ele que vai gerar um impulso elétrico do coração. Então aqui ele gera esse impulso, a gente vai ter as fibras internodais que vão se conectar aqui no feixe átrio-ventricular, que por sua vez vão levar o feixe de His e dar um impulso para o coração bater. Algumas coisas a gente tem que citar aqui. Como vocês podem ver, aqui a gente tem o átrio direito do coração. Então, o nó sinusal ele vai estar localizado na parede póstero-lateral superior do átrio direito, beleza? Próximo à veia cava superior. Esse nó, o nó sinoatrial, ele vai ser muito permeável ao cálcio e aos íons sódio, beleza? E com isso, o que a gente tem? A gente tem que as fibras ventriculares musculares vão ter uma voltagem de aproximadamente menos 90 milivolts. Só que devido a essa permeabilidade dessas fibras, chamadas fibras nodais, que vão ser tanto essas aqui, tanto essas, o que elas vão ter? Elas vão ter uma maior permeabilidade ao cálcio e ao sódio. Então, elas vão ser mais positivas, cerca de 50 a 65 milivolts. Com isso, a gente tem o seguinte, a gente tem que o potencial de ação ele vai ocorrer de forma mais lenta essas fibras. Então, o que acontece? Devido a essa permeabilidade a esses íons, a gente vai ter uma inativação dos canais rápidos de sódio. E o que vai acontecer? A gente vai ter os canais lentos. Esses canais lentos de cálcio que vão levar a esse impulso elétrico no coração. A gente tem a questão do cálcio, do Ca2+, sendo muito importante aqui na condução do impulso elétrico do coração, sendo chamados canais lentos de cálcio. No outro quadro, eu vou explicar para vocês um pouco melhor quais são os canais que tem no coração. Mais grave que a gente tem canais lentos, principalmente de cálcio. É uma característica do coração ter esse tipo de canal e por isso até que a gente chega no limiar mais ou menos de menos 40 milivolts, que aí gera o potencial de ação no coração. Outra coisa que a gente pode entender que é interessante, a contração ela vai ocorrer primeiro no átrio e depois no ventrículo. E devido a isso, a gente tem um certo retardo. Esse retardo acontece porque a gente tem junções comunicantes, gap junctions. Só que essas junções, essas gap junctions, elas são poucas nessa região. E com isso, há um retardo do impulso elétrico do coração, o que faz o átrio bater primeiro, ter um certo tempo e depois o ventrículo bater. Quem faz isso? O nó átrio-ventricular. Ele tem poucas junções comunicantes e devido a isso há um retardo da contração do átrio
para a contração do ventrículo. Antes da gente passar para o próximo quadro, é importante dizer que a gente tem essas fibras internodais que elas vão gerar um impulso muito rápido. Essas aqui, ó. Você tem a anterior, a média e a posterior. E aqui a gente tem as fibras de Purkinje. Elas se assemelham pela velocidade da condução do impulso cardíaco nessas duas ocasiões. É um impulso muito rápido, esse impulso elétrico que acontece tanto nas fibras de Purkinje, tanto nas fibras internodais. Então, a gente vai passar para o outro quadro para explicar um pouco melhor a respeito dos tipos de canais que a gente tem no coração e por que o cálcio é tão essencial nesse processo. Então, a gente vai ter alguns canais, a gente vai ter os canais rápidos de sódio, a gente vai ter os canais de cálcio do tipo L, ou também chamados de canais lentos de cálcio-sódio, e a gente vai ter os canais de potássio. Esses canais são muito importantes em processos de despolarização, repolarização, platô e, consequentemente, outros processos em que há um bombeamento de íons. Então, a gente tem alguns tipos de potencial de ação no coração. A gente tem o potencial de ação rápido e o potencial de ação lento. O mais famoso que a gente vê alguns gráficos assim é o potencial de ação rápido, que há essa subida, aí dá aqui e ele desce. O que acontece aqui? Aqui a gente tem a fase zero, aqui a gente tem a repolarização inicial, platô, repolarização. Então aqui, cada processo desse vai agir predominantemente um tipo de canal. Essa primeira parte do gráfico a gente denomina fase zero. E qual canal predomina nela? O canal que predomina nela são os canais rápidos de sódio. E aqui a gente tem, então, a fase zero. Logo em seguida, a gente tem uma repolarização inicial, que é essa descidinha. Isso se deve porque os canais de sódio se fecham e os canais de potássio começam a abrir. Então, aqui a gente tem a fase 1. Logo em seguida, a gente tem esse platô aqui, ó. Como a gente pode observar. Esse platô ocorre devido aos canais de cálcio do tipo L. E aqui a gente tem esse platôzinho, por quê? Porque eles são lentos. Na fase 3 vai haver uma saída prolongada dos íons de potássio, diferente daqui, que foi mais curta e por isso que é uma leve queda. Aqui a gente vai ter prolongado e por último a gente vai ter uma fase 4 que ocorre uma estabilização maior desse potencial de ação. Então a gente tem esse potencial de ação, denominado potencial de ação rápido. Vou deixar uma imagem também do potencial de ação lento. Não sei se deu para entender 100%, é porque é um pouco complexo essa saída de íons e tudo mais. Mas o que eu queria falar para vocês para o vestibular da UNB, por exemplo, é que o mais importante é saber que há o envolvimento de íons cálcio. Você não precisaria, provavelmente, saber desse gráfico e tudo mais. Eu falei a título mais, assim, de conhecimento. Muita gente quer fazer medicina e vai se deparar com esse tipo de gráfico aqui quando for fazer as provas da faculdade ou até mesmo alguns vestibulares que cobram fisiologia cardíaca de uma forma mais aprofundada. Então, é bom saber a respeito disso. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco dos aspectos hemodinâmicos do coração. Então, aqui, ó, você tem um coração simplificado, você tem a circulação pulmonar de maneira simplificada e aqui a circulação sistêmica de forma simplificada. A circulação sistêmica, ela é denominada também de grande circulação. Eu vou colocar GC. E a circulação pulmonar, ela também é chamada de pequena circulação, beleza? E o que vai ocorrer aqui, ó? Aqui, representado por azul em específico, mas vai ter uma exceção, a gente tem o fluxo do sangue venoso, que é aquele sangue rico em CO2, beleza? Então ele chega aqui, ó, tanto pela veia cava inferior, aqui a gente tem a veia cava inferior, tanto pela veia cava superior, e ele está rico em CO2. Então ele entra aqui, aqui a gente tem a válvula. A gente pode olhar, se a gente está do lado direito, a gente tem a válvula tricúspide.
E como a gente diferencia a válvula tricúspide da válvula mitral, ou também chamada válvula bicúspide? Eu diferencio da seguinte forma. Eu lembro que no pulmão a gente tem dois tipos de segmentação. E no lado esquerdo do pulmão, a gente tem ele sendo dividido em duas partes, enquanto na parte direita a gente tem ele sendo dividido em três partes. Então, da mesma forma é o coração. A parte que tem três é o lado direito, ou seja, a gente tem que a válvula tricúspide está no lado direito, enquanto a válvula mitral ou bicúspide está do lado esquerdo, beleza? Então, o sangue rico em CO2 entra aqui no coração e ele é bombardeado aqui. Só que observe, aqui há um bombardeamento de um sangue venoso, beleza? Um sangue rico em CO2. Mas observe, como há um bombardeamento, nesse caso, a gente tem aqui uma artéria. Uma artéria. E nesse caso é a artéria pulmonar. Vou só deixar pulmão aqui. E o que acontece? Como a gente tem a artéria pulmonar aqui, ela está bombardeando um sangue rico em gás carbônico. No entanto, o que a gente lembra de modo geral? As veias carregam sangue venoso. E por que a artéria está carregando sangue venoso aqui? É porque é uma exceção. Então, ela está bombardeando esse sangue rico em CO2 para os pulmões. Os pulmões vão fazer a troca gasosa e, por sua vez, eles vão devolver esse sangue para o coração por meio aqui das veias pulmonares. Beleza? E aí, com esse retorno do sangue rico em oxigênio pelas veias pulmonares, a gente vai ter a exceção. Justamente aqui a gente tem uma exceção, que é as veias carregando um sangue rico em oxigênio. Então, esse sangue rico em oxigênio é, por sua vez, bombardeada pelo ventrículo esquerdo para o resto do corpo. E aí a gente tem esse ciclo. O que vale ressaltar aqui, que eu sempre memorizei, é o seguinte: para você saber qual que é o lado que recebe sangue rico em gás carbônico e qual que é o lado que recebe um sangue rico em CO2, vocês vão pensar no caso aqui, ó, que o lado direito recebe sangue venoso, ou seja, você tem duas consoantes aqui. E o lado esquerdo recebe sangue arterial. Então você tem duas vogais. Eu sempre memorizei assim e eu sempre lembro dessa forma quando eventualmente eu esqueço. É só lembrar que o lado direito, sangue venoso, lado esquerdo, sangue arterial. Beleza? Então, a gente tem, de modo geral, a circulação ocorrendo dessa forma. Aqui a gente tem algumas peculiaridades, né? Principalmente nesses sistemas aqui. A gente tem que do lado das artérias, a gente vai ter artérias, arteríolas e capilares. Aí, mediante a isso, a gente tem capilares, vênulas e veias. Beleza? E os capilares são muito importantes para a troca de substâncias com o líquido intersticial. Então, você vai ter a troca de nutrientes, hormônios e diversas outras substâncias mediante a esses pequenos poros que tem nos capilares e vice-versa aqui. Outra característica importante que a gente tem que ressaltar é que a parede muscular das artérias é bem maior do que a das veias, é até uma diferenciação que a gente faz na anatomia. Outra coisa que é crucial é que devido a essa parede mais fraca das veias, elas têm que arranjar algum mecanismo
para fazer o retorno, principalmente dos membros inferiores. Então aqui você vai ter que as veias vão ter válvulas para fazer com que o sangue fique de forma unidirecional. Beleza? Então o sangue fica em uma direção apenas, justamente por conta dessas válvulas que abrem e fecham para levar o sangue de volta ao coração e posteriormente o coração levar para o pulmão. E com isso, outro conceito que a gente vai ter que vai ser importante é que o sangue que percorre as veias é um sangue de baixa pressão, enquanto o sangue que é bombardeado pelas artérias é um sangue de alta pressão. Sabendo dessas informações principais, agora eu vou falar um pouco de conceitos mais físicos que podem ter uma interdisciplinaridade com a própria física do ensino médio, em que a gente vai falar um pouco de resistência, de velocidade, que também pode cair na sua prova de uma forma interpretativa. Então, para a gente finalizar essa questão de fluidos, de velocidade, de diversas coisas importantes nessa análise interdisciplinar da fisiologia com a física, a gente tem que a velocidade ela é igual ao fluxo sobre a área da secção transversal. Porém, essa fórmula aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado com ela, porque a área da secção transversal eles consideram uma tabela específica. Então, por exemplo, a área da aorta é aproximadamente 2,5 centímetros quadrados, enquanto a área dos capilares, eles somam tudo e fazem uma grande área de secção transversal que dá maior do que a aorta. Logo, se você for ver, por exemplo, a velocidade da aorta, como aqui vai estar menor, por exemplo, a velocidade vai estar maior. Se você tem os capilares, que a área da secção transversal vai ser maior, a velocidade vai ser menor. E aí é interessante a gente analisar isso, porque de fato ocorre, mas a gente não pode olhar os capilares isolados, porque se você pegar um capilar isolado, ele vai ter uma área muito menor do que da aorta, né? Consequentemente, a velocidade deveria ser muito maior, mas não é assim que ocorre. Então a gente pega a área da secção transversal, como a tabela que eu vou deixar aí para vocês verem, em que mostra a secção transversal da aorta, das veias, das artérias e por aí vai. Seguindo, a gente pode falar dessa segunda fórmula, em que o fluxo ele é igual à diferença de pressão sobre a resistência. Essa pressão ela é dada pela diferença, por exemplo, aqui a gente tem a pressão 1 e aqui a gente tem a pressão 2. Então, seria a variação entre essas pressões num determinado vaso. E aqui é justamente a resistência de, por exemplo, algum impedimento que está impedindo o fluxo do sangue e por aí vai. Então, a gente tem essa questão aqui, que o fluxo é igual à variação de pressão sobre a resistência. Da mesma forma, se a gente tem essa fórmula aqui para calcular o fluxo, a gente pode lembrar que a velocidade é igual ao fluxo sobre a área. Logo, se a resistência ela aumentar, o fluxo diminui. Logo, se a gente tem essa seguinte relação, a gente tem, por exemplo, que se a resistência aumentar, a gente tem uma diminuição do fluxo, consequentemente, uma diminuição da velocidade. Já no caso aqui, se a gente analisar a pressão, se a variação de pressão diminuir, a gente tem que o fluxo diminui, consequentemente, a gente também tem uma diminuição da velocidade. Beleza? E seguindo aqui, a gente tem essa fórmula aqui. E o que é mais curioso dessa fórmula é que ela analisa um fluxo turbulento. Então, a gente vai ter uma diferença na análise de quando você tem um fluxo laminar e um fluxo turbulento.
No caso do fluxo turbulento, você tem que esse sangue vai estar batendo na parede dos vasos, ocorrendo algo parecido com isso. Só que observe, aqui você vai ter, por essa fórmula, esse aqui é um número específico do nome do autor, em que ele mede a chance de ter um fluxo turbulento, né? Então a gente tem que é diretamente proporcional à velocidade. Consequentemente, a velocidade nesse tipo de fluxo aqui, ela é maior do que no fluxo laminar. Fluxo laminar e formação do fluxo turbulento. Então a gente tem aqui, ó, o fluxo laminar formando uma espécie de parábola aqui. Então ele vai mais aqui no centro, enquanto a resistência da parede da artéria, por exemplo, vai fazendo com que ele tenha um certo retardo e ele vai mais nessa direção central para o centro, beleza? Então essa é uma questão um pouco interessante, né? Que a gente tem essa peculiaridade da velocidade aqui. Esses outros termos se referem N aqui. Na verdade, eu nem sei se é um N em si, mas aqui se refere à viscosidade. Esse D é de diâmetro e esse P meio diferente é referente à densidade, beleza? Então a gente diferencia esse D desse ρ. Então é importante a gente citar o que significa cada uma dessas variáveis. A gente pode citar essa fórmula aqui, que eu acho que é uma das fórmulas mais importantes que a gente vai analisar, que é justamente a fórmula da continuidade. Aqui, como eu falei, a gente teria a densidade, só que a densidade desse fluido seria igual, né, que a densidade do sangue. Então a gente pode cortar esse com esse aqui. Sendo assim, a gente tem que a área 1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual à área 2 vezes a velocidade 2. Então, se aqui aumentar, aqui tem que diminuir a fim de manter a constante. Então, para finalizar um pouco essas ideias de análise de fórmula, eu vou voltar com uma situação em que a gente vai aplicar aquelas duas fórmulas que eu falei da velocidade e do fluxo. Então, a gente tem aqui a velocidade é igual ao fluxo sobre a área de secção transversal. Aí aqui a gente tem que o fluxo é igual a variação de pressão sobre a resistência. Então aqui a gente imagina que a gente tem um vaso, certo? E nesse vaso a gente vai ter uma situação de estenose. O que é estenose? É a diminuição aqui do calibre, do vaso, enfim, em que você vai impedir o fluxo para o outro lado. Então você vai ter uma obstrução aqui, tendo essa estenose. O que é essa aqui, por exemplo? Uma placa de gordura, uma aterosclerose, beleza? Então aqui a gente tem uma diminuição do fluxo sanguíneo. A gente vai ter aqui que a resistência vai aumentar, logo o fluxo vai diminuir, certo? Ou pelo menos tende a diminuir, pelo menos em uma primeira análise, né? Mas aí, o que a gente olha aqui? Beleza, se o fluxo vai diminuir, logo a velocidade também diminui. E é aqui que a gente não pode se esquecer que o que está acontecendo? A área está diminuindo consideravelmente. Consequentemente, como a área está diminuindo de uma forma maior, a gente tem que a velocidade, nesse caso, vai ser maior, apesar dessa pequena redução no fluxo. Então, a gente tem que analisar dessa forma. A gente não pode analisar apenas por uma variável,
Por quê? Porque apesar do fluxo ter diminuído ou o corpo tentar compensar de uma forma, a velocidade ela vai se aumentar no caso de uma obstrução dessa, justamente pela área estar bem menor. Beleza? E por último, que eu gostaria de citar para vocês, é justamente sobre a resistência. A resistência do coração, ela é calculada basicamente como se fosse um sistema elétrico mesmo. A gente tem aqui as resistências em paralelo e também a gente teria as resistências em série. Aqui vai ser 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 e assim por diante. Então aqui a gente tem R1, R2, R3, por exemplo. E aqui a gente tem a soma, né? Então vai ser R1, ou melhor, Rx mais Ry, por exemplo, né? Para a gente mudar as variáveis. Então aqui seria Rx e aqui seria Ry. E o que que a gente tem? A gente tem aqui um conceito importante, porque a gente tem locais no corpo em que você tem a resistência em paralelo. Por exemplo, o cérebro, né? Em que você tem o polígono de Willis, em que você tem várias pequenas artérias melhorando o fluxo sanguíneo, porque quando você fizer a resistência equivalente vai ser menor do que a resistência de, eventualmente, um dos vasos que você pegar aqui. Devido a essa diminuição da resistência que a gente vai ter um conceito importante, que a resistência ela é inversamente proporcional à condutância. A condutância é inversamente proporcional à resistência. Então a gente vai usar muito esse conceito de condutância, principalmente por essa melhora do fluxo sanguíneo em órgãos como o cérebro, em que tem essa circulação como uma resistência em paralelo, beleza? Então esses foram os conceitos que a gente discutiu aqui. Eu espero que tenha dado para entender, e se você aguentou até aqui, muito obrigado. Agora vamos para as questões. Então vamos começar a resolver algumas questões. E antes eu gostaria de falar que eu tenho um curso de itens resolvidos do vestibular da UNB, então se você tiver interesse em ver mais itens resolvidos de diversas provas, 2024, 2025, itens de 2017, 2015, 2016, enfim, resolvidos por mim, é o primeiro link da descrição. E aí você vai poder encontrar lá itens de física, matemática, biologia e química, beleza? Então aqui, ó, eu selecionei algumas questões que envolvem fisiologia cardíaca do Sebrasp. Então tem algumas questões do vestibular, outras do PAS e outras do vestibular indígena, por exemplo. Nesse caso a gente vai resolver primeiro essa questão de esses itens, na verdade, do vestibular indígena de 2019, depois a gente vai resolver itens do PAS e por último do vestibular, porque o vestibular que eu selecionei, ele está um pouco mais complexo e por isso vai ser meio difícil de resolver, então eu resolvi deixar por último, beleza? Então eu falo o seguinte, o caminho que o sangue percorre saindo do coração pela artéria aorta consiste na pequena circulação. Esse item, como a gente bem viu, ele está errado. Por quê? Porque a pequena circulação é chamada de circulação pulmonar, enquanto a grande circulação é a circulação que envolve o resto do corpo, a circulação sistêmica. Então ele inverteu esses conceitos e é por isso que está errado. Aqui seria a grande circulação. O sangue venoso é bombeado pelo ventrículo cardíaco direito
Então aqui, ó, sangue venoso, consoante, consoante. Então, a gente tem que esse item está certo, beleza? Sangue venoso é de fato pelo ventrículo direito. Nos pulmões ocorrem trocas gasosas com liberação de gás carbônico e absorção de oxigênio pelas hemácias. Esse item também está correto. É aquela troca de gases que eu falei que ocorreria no pulmão e não no coração, né? Para você não confundir. Quem vai fazer essa troca de gases é o pulmão. As veias pulmonares são responsáveis por transportar o sangue para diversos tecidos do corpo. Aqui, ó, veias pulmonares. Errado, né? Por quê? Porque as veias pulmonares, elas vão ter essa ação de relação com o pulmão. O pulmão, ele vai fazer a troca gasosa e aí, por meio da veia pulmonar, esse sangue rico em oxigênio vai voltar ao coração para aí sim ser bombardeado pela aorta aqui para o resto do corpo, beleza? Então esse item está errado, porque fala que é responsável por transportar sangue para os diversos tecidos do corpo, está errado, beleza? Então, em relação a esses itens, foi isso aí. Itens do PAS 3 de 2021. Então, aqui para resolver o item 59, que fala o seguinte: a contração muscular ocorre porque os íons Ca2+, espalham-se pelo citosol, o que provoca a contração das miofibrilas. Esse daqui é um item que aborda de forma mais específica a musculatura estriada esquelética. No entanto, a gente pode olhar aqui, ó, eu selecionei essa imagem que ficou bem explicativa, que mostra aqui, ó, a importância, por exemplo, da acetilcolina, que é liberada no terminal sináptico e difunde-se por toda a fenda sináptica. Aqui, ó, a fenda sináptica seria esse espaço aqui. E aí, o que a gente tem? A gente tem a liberação no músculo, e aí isso vai gerar um potencial de ação, aqui principalmente dos túbulos T. Como eu já tinha falado, a gente tem os túbulos T e a gente tem nos túbulos T retículos sarcoplasmáticos, que são retículos em que guardam-se cálcio. E devido a esse guardar cálcio, que também tem no coração, a gente vai ter, ó, a importância principalmente do cálcio nesse contexto, ó. E aí a gente tem o seguinte: os íons cálcio ligam-se à troponina no filamento fino. Os sítios de ligação da miosina ficam expostos. Então ele tem um papel fundamental em expor os sítios de ligação da miosina. Aí aqui, ó, a gente tem os ciclos de formação e quebra da ligação cruzada da miosina, somadas à hidrólise de ATP. Então você vai pegar o ATP e vai quebrar por meio da água em ADP mais fosfato. Deslizam o filamento fino em direção ao centro do sarcômero. Aqui, ó, o Ca2+ citosólico é removido por transporte ativo para o retículo sarcoplasmático, ele só colocou RS, após o potencial de ação terminar. Então ele é meio que reaproveitado, né? Esse cálcio sai daqui e volta aqui para o interior do retículo sarcoplasmático. O bloqueio dos sítios de ligação da miosina, feito pela tropomiosina, é restaurado. A contração muscular termina e as fibras musculares relaxam. Beleza? Então, esse item aqui está certo. Igual ele falou aqui, ó, os íons Ca2+ espalham-se pelo citosol, o que provoca a contração das miofibrilas, que é de fato isso que ocorre, né? A gente viu aqui, ó, os íons Ca2+ se espalhando pelo citosol, promovendo
a contração das miofibrilas. Então, que seriam as fibras musculares. Então, esse item está certo. O átrio direito do coração humano. Aí tá. A gente tem aqui, ó. Vamos fazer desenhar um coraçãozinho aqui. Não vai ficar perfeito não, mas a gente tem um coração. Aqui. Lado direito, lado esquerdo. Então aqui, de azul, direito, sangue venoso, certo? Sangue venoso. Aqui as veias cava. Artéria pulmonar. Veias pulmonares. Meio que a aorta aqui, né? Mais ou menos isso. Claro que não tá perfeito, mas eu acho que deu para entender. Recebe sangue arterial pelas veias pulmonares. Errado, né? Por quê? Porque ele recebe sangue venoso pelas veias cava. Recebe sangue venoso pelas veias cava. Aqui a gente meio que já tem a resposta, né? Envia o sangue arterial pela artéria pulmonar. Como eu disse, a artéria pulmonar ela vai enviar sangue venoso, que é uma exceção do corpo, justamente porque as artérias geralmente carregam sangue arterial, mas nesse caso vai ser sangue venoso para o coração. Envia sangue venoso pela artéria aorta. A artéria aorta envia sangue arterial para o resto do corpo. Beleza? Agora vamos partir para os itens que eu falei que eram um pouco mais difíceis do vestibular da UNB. Esses itens são do vestibular da UNB de 2008, então um ano um pouco mais antigo. Na figura acima são apresentadas algumas características pertinentes ao coração humano, que bombeia o sangue que flui nas veias e artérias do corpo. Veias e artérias têm dimensões diversas e apresentam, em geral, diâmetro maior próximo ao coração. Ou seja, quanto mais próximo do coração, maior o diâmetro. Você tem as veias cava, por exemplo, também a veia pulmonar, a artéria pulmonar e a artéria aorta, que é isso que ele quer dizer, que estão próximos ao coração e, portanto, têm um calibre maior. E muito menor nos capilares. Então, a gente tem os capilares, que eu já expliquei, fazer a troca de substâncias, hormônios, enfim. Considerando que o sangue seja um fluido incompreensível, de densidade ρ constante, então aqui é o ρ, né? Aquele que parece um P, dado em quilograma por metro cúbico, e que as veias e artérias sejam perfeitamente cilíndricas. Pode-se aplicar a expressão para o teorema de Bernoulli apresentado a seguir, para se estudar o fluido sanguíneo. Então a gente tem aqui o teorema de Bernoulli. Nessa equação, G é a aceleração da gravidade, I é igual a 1 e 2, VI, HI e PI são velocidade, altura com relação ao solo e a pressão, respectivamente no ponto QI do fluxo sanguíneo. Então, beleza. Considerando essas informações, julgue os próximos itens. Devido à conservação de massa, a velocidade com que o sangue passa por uma artéria ou veia aumenta à medida que o raio dessa artéria ou veia diminui. Então aqui, ó, ele fala o seguinte: a velocidade com que o sangue passa por uma artéria ou veia à medida que o raio dessa artéria ou veia diminui. Então, como eu expliquei em relação às fórmulas, né, que a gente tem de fisiologia cardíaca que podem envolver física, a gente tem que a velocidade é igual a F, que é o fluxo, sobre a área da secção transversal. Logo, o que a gente percebe? Que a velocidade é inversamente proporcional à área. Logo, de fato, que a velocidade
aumenta à medida que o raio diminui. Então, essa parte está certa. A velocidade do sangue também pode ser alterada na presença de estímulos químicos, como arteríolas da pele expostas à adrenalina. Então, esse item está certo. A adrenalina é um importante vasoconstritor. Então, ela causa vasoconstrição. E alinhada a ela, a gente tem outras substâncias que podem causar vasoconstrição, sendo elas também, aqui a gente pode chamar a própria adrenalina de epinefrina. E se a epinefrina ela causa essa vasoconstrição, a gente também tem que a norepinefrina também causa essa vasoconstrição. A gente também tem que a angiotensina 2 também vai causar vasoconstrição. E também a gente vai ter que a vasopressina, que é o hormônio antidiurético, vasopressina também pode causar vasoconstrição. A gente tem vasodilatadores também, a bradicinina e a histamina também. A histamina é muito importante em processos de imunologia, porque ela que vai causar essa vasodilatação quando você tem alguma ferida e tudo mais. Então, é bem importante esse processo para até a passagem de neutrófilos para curar aquela ferida. Então, a gente tem isso, e também quem tem alergia tem que tomar anti-histamínico e por aí vai. Então, esse item está corretíssimo. Em qualquer ponto QI ao longo do fluxo sanguíneo, a razão entre a energia cinética e o volume de sangue é dada por ρVI ao quadrado sobre 2. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem no item 81, a gente vai resolver agora. Ele fala qualquer ponto, né? E a gente sempre tem aquela regrinha para a prova do Sebrasp, que quando fala sempre, qualquer e tudo mais, a gente fica com o pé atrás. Porém, ele especificou que o I é ou 1 ou 2. Então, acaba que fica meio difícil de você anular um item assim, só porque está escrito qualquer. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai ter que analisar as fórmulas, né? E nessa fórmula, ele fala assim, ó, a razão entre a energia cinética e o volume de sangue. O que a gente tem sendo energia cinética? A gente tem que a energia cinética ela é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Essa é uma fórmula que a gente tem que memorizar. Ele não deu, mas é uma fórmula básica aí da física, né? A gente tem essa fórmula da energia cinética. E aí, ele quer saber em relação ao volume, né? Se você dividir pelo volume. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter que, vai ser a razão, vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2. E esse v é de velocidade, então eu vou colocar vi, vezes 1 sobre o volume. Vou colocar aqui Vzinho menor, e aqui eu vou colocar Vzão. Beleza? Esse Vzinho é de velocidade e esse Vzão é de volume. Então, o que a gente tem aqui? O volume, ele é dado em metro cúbico, certo? E a massa é dada em quilogramas no sistema internacional. Logo, se você pegar isso aqui e isso aqui e dividir os dois, você vai ter que vai dar quilograma por metro cúbico, ou quilograma vezes metro ao cubo, só que menos 3 aqui, porque a gente está multiplicando ao invés de dividir.
Logo, o que a gente tem? A gente tem que isso aqui é Rho. Esse aqui era o Rho que ele estava falando, né? Esse aqui é o Rho. A gente tem que vai ser a razão vai ser igual a Rho vezes VI ao quadrado sobre 2. Então, esse item tá certo. Rho V ao quadrado sobre 2 é de fato a razão entre a energia cinética e o volume de sangue. O teorema de Bernoulli decorre diretamente da conservação de quantidade de movimento para fluidos. Na verdade, é a conservação de energia. É derivado da primeira lei de Newton. Item errado. Se a velocidade do sangue for a mesma tanto na cabeça quanto nos pés, então, de acordo com o teorema de Bernoulli, para uma pessoa em pé, a pressão nas veias da cabeça é maior do que aquela registrada nos pés. Gente, tá errado, né? Se você pensar, é só pensar um pouco, né, em relação à pressão. É claro que a pressão nos pés ela vai estar maior do que a pressão na cabeça, porque é só você imaginar o tanto de líquido que tem pressionando ali nos seus pés. Porém, eu vou até deixar um experimento aí para vocês verem, em que eles colocam uma garrafa de água e mergulham. Se você mergulhar assim na superfície, ela já vai dar uma encolhida. Aí a pessoa tem que fazer uma certa força para abrir a garrafa. À medida que a pessoa vai afundando essa garrafa, ela tem que fazer uma força cada vez maior. E essa força, é claro que é a pressão. A pressão que ela tem que fazer para deixar a garrafa cheia é maior. Portanto, quanto mais fundo ali, maior será a pressão. E a mesma coisa a gente pensa até para montanhas, por exemplo. Quando você tem uma montanha aqui, que é uma questão muito comum de geografia, você tem uma montanha aqui. A minha professora de geografia falava o seguinte: aqui, ó, você tem uma coluna menor em relação a essa coluna aqui, ó. Logo, essa pressão ela é maior do que essa pressão aqui no topo da montanha, beleza? Então, essa analogia ajuda a gente a saber e, portanto, esse item é errado, ok? Então, a gente tem aqui que o item 81 foi certo e o item 82 e 83 foram itens errados. Errado. Beleza? Seguindo aqui, a gente tem: assumindo-se que H1 é igual a H2 e que V1 é igual a V2A2, em que A1 e A2 são as áreas circulares das seções perpendiculares dos cilindros que representam as artérias ou veias, e V1 e V2 são as velocidades nos pontos Q1 e Q2, em que A1 e A2 são calculados, o teorema de Bernoulli implica que... Tá, aí ele mostra isso aqui pra gente. Primeiramente, a gente tem que ver a fórmula aqui, né? Então, a gente tem aqui Rho vezes... Deixa eu colocar item 84, né? 84. Esse item não é difícil, mas ele é muito braçal. Então, a gente tem aqui Rho vezes velocidade 1 ao quadrado sobre 2 mais Rho GH, né? Rho H1 mais PI, que seria P1, né? P1 de pressão 1,
E eu vou copiar isso aqui para ficar mais rápido, tá? Então aqui é 2 e aqui é 2. Logo, qual é a primeira coisa que eu vou fazer nesse caso aqui? Aqui, como ele colocou P1 menos P2, então eu vou jogar esse P2 para cá, negativo. Beleza? Sendo assim, a gente vai ter P1 menos P2 sendo igual. Então aqui a gente tem ρ vezes velocidade ao quadrado, velocidade 2 ao quadrado, certo? Sobre 2, mais, aqui, ó, a gente tem essa seguinte relação, certo? HP ρGH1. Só que o ρGH1, como H1 é igual a H2, a gente pode cortar essas duas aqui, ó, porque a gravidade é igual e a densidade é igual. Então, como a altura também é igual, a gente pode cortar essa com essa aqui. Logo, a gente tem que vai ser aqui negativo, né? Menos essa parte aqui, ó, ρ vezes V1 ao quadrado sobre 2. Então, a gente vai ter ρ V1 ao quadrado sobre 2. Então, aqui a gente tem, colocando em evidência ρ, V2 ao quadrado. Aqui eu vou deixar o 2 de fora. Então, aqui você vai ter V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, fecha parênteses. E aqui você vai ter igual a P1 menos P2, ok? Aqui eu vou colocar uma barrinha. E aqui, ó, ele tirou o V2. Logo, aqui a gente também vai substituir justamente o V2. Então, aqui, ó, ao invés de V2, eu vou colocar V2 é igual a V1 vezes A1 sobre A2, certo? E aí, com isso, substituindo isso na fórmula, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que vai ser P1 menos P2 igual a ρ sobre 2, que multiplica V1 vezes A1 sobre A2 menos isso aqui ao quadrado, menos V1 ao quadrado, e aqui entre parênteses, tá bom? E por que eu coloquei ao quadrado? Porque o V2 estava multiplicado ao quadrado aqui. Então, para a gente substituir, a gente tem que elevar tudo ao quadrado. Sendo assim, o que a gente vai ter? A gente vai ter que no final, aqui a gente vai colocar em evidência novamente o V1. Portanto, a gente vai ter que P1 menos P2 é igual a ρ sobre 2. Aí aqui a gente vai multiplicar por V1 ao quadrado. Aqui, abre parênteses, vai ficar A1 sobre A2, os dois ao quadrado, menos 1. Porque se a gente fizer o chuveirinho aqui, ó, vai dar exatamente essas duas partes aqui, beleza? Então, aqui a gente percebe isso e, portanto, esse item aqui, ó, tá corretíssimo. Um item que eu achei muito bonito. Então, item certo. Beleza? Certo. Sabendo-se que, no processo de arteriosclerose, uma artéria é estreitada internamente. Então, a pressão interna, de dentro para fora, no ponto de estreitamento, diminui, o que pode contribuir para fazer a artéria se fechar ainda mais.
Aqui, gente, é o seguinte, vocês lembram que eu tinha falado para vocês que a gente tem que o fluxo, quer dizer, que o fluxo é igual a variação de pressão sobre fluxo é igual a variação de pressão sobre a área, sobre a resistência. Porém, a gente não vai usar essa fórmula aqui agora. Por quê? Porque a gente pensa, pô, mas tem pressão, tem resistência, porque vai aumentar a resistência da aterosclerose e tudo mais. Porém, essa pressão aqui, ela se refere à pressão entre dois pontos. Por exemplo, aqui, ó. Então, aqui você tem um gradiente de pressão. Não é a pressão de dentro da artéria. Então, a gente está analisando a pressão de dentro da artéria aqui, ó. Beleza? Dentro das paredes. E não desse gradiente de um ponto a outro. Por isso que a gente vai ter que raciocinar de outra forma e a gente vai utilizar justamente esse teorema que ele colocou aqui pra gente. Então, o que a gente tem? A gente tem que isso aqui, ó, a primeira parte vai ser uma constante. Então, você vai ter que ρ vezes velocidade ao quadrado, isso mesmo, ρ vezes velocidade ao quadrado, sobre 2 mais ρg H, mais a pressão tem que ser uma constante. Beleza? E aí, o que a gente tem? A gente tem que isso aqui é fixo. Isso aqui é fixo, isso aqui é fixo. Isso aqui ele não citou, então provavelmente é fixo também, porque a gente está analisando uma artéria na mesma posição. E as coisas que vão variar é a pressão e a velocidade. Só que observe, a pressão aqui diminuiu. E o que vai ter que acontecer com a velocidade? A velocidade vai ter que aumentar para manter a constante. Fora isso, a gente tem que área 1 vezes velocidade 1 tem que ser igual a área 2 vezes a velocidade 2. Portanto, se a área diminuiu, a velocidade tem que aumentar. Beleza? Justamente por isso. Então, ele fala isso, né? Ó, sabendo que no processo de aterosclerose, uma artéria é estreitada internamente, então a pressão interna de dentro para fora no ponto de estreitamento diminui. Então, a pressão, de fato, tem que diminuir, no caso da velocidade aumentar. E o que pode contribuir para as artérias se fechar ainda mais, justamente, né? A área vai diminuir. Então, a velocidade aumentou, a área diminuiu e também a pressão, nesse caso, vai diminuir naquela artéria. Beleza? Eu vou tirar só esse X, porque esse X fica parecendo que a fórmula está errada, né? Não usamos para esse contexto. Beleza? Então, esse item aqui está certo. Item 85, item certo também. Infere-se das informações apresentadas que no processo evolutivo o homem adquiriu uma posição mais ereta, deve ter ocorrido um aumento da capacidade de bombeamento do coração. De fato, né? É igual a gente citou no item 83. Como o homem está ereto, a coluna de líquido é maior. Portanto, tem que haver uma hidrodinâmica um pouco melhor do que se ele tivesse mais plano, né? Em que você não tem essa grande diferença de pressão de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Então é por isso que esse item está certo. O coração teve que ter uma capacidade maior
de bombeamento porque o homem ficou ereto ao invés de ficar encurvado. No período demarcado pela faixa 2, na figura, as diferenças de pressão permitem deduzir que nesse período todas as válvulas do coração estão abertas e suas 4 câmaras se comunicam. Gente, não vou nem olhar esse item aqui, porque 86, ele já está errado. Por quê? Porque ele diz que todas as câmaras do coração se comunicam. E a gente não tem esse estágio em que todas as câmaras se comunicam. Mas a gente vai olhar aqui, ó. Ele está falando nesse período 2 aqui. Nesse período 2, aqui nesse ponto, eu coloquei essa imagem melhor. E aqui, ó, já nos indica que é um fechamento da válvula AV. Essa válvula AV são tanto as válvulas tricúspide, quanto a válvula mitral. Beleza? E é nesse período, ó, e aqui acontece a abertura, no final desse período, da válvula aórtica. Com isso, há uma ejeção de sangue e redução do volume aqui do sangue do ventrículo. Portanto, esse item está errado, né? Não tem esse período em que o coração fica todo cheio. Isso porque a gente tem a válvula tricúspide, a válvula mitral e outras válvulas também, justamente para que não ocorra essa sobrecarga do coração em que ele inteiro fique cheio, né? As válvulas são justamente para fazer esse controle. Então, esse item está errado. A figura apresentada mostra que, após o estímulo elétrico de maior amplitude pelo ECG, ocorre aumento da pressão ventricular. 88, né? 88, ele fala aqui, ó, maior estímulo elétrico. Ocorre um aumento da pressão ventricular. De fato, quando houve esse estímulo elétrico, a gente tem aqui, ó, a pressão ventricular, que ele fala no ventrículo esquerdo. A partir desse momento, a gente observa um aumento dessa curva. E é justamente essa curva aqui, ó, que a gente tem. Então, de fato, quando a gente tem essa parte dessa curva aqui de maior amplitude, a gente começa a ter uma maior pressão. Deixa eu ver. Uma maior pressão uma maior pressão ventricular. Então, esse item aqui está certo. A variação de volume observada entre VFD-VE e VFS-VE é causada pela expansão dos pulmões durante o movimento de expiração. Então ele está falando aqui, ó, que a ejeção que acontece aqui no período de sístole vai ser decorrente da expiração. E esse item aqui está errado. Apesar do pulmão ser importante para a troca gasosa, se você, por exemplo, ficar sem respirar, o seu coração vai continuar tendo sístole e diástole, é claro que por um determinado tempo, né? Mas é independente do pulmão estar expirando ou inspirando. Então, esse item está errado. A sístole e a diástole são processos do coração e não do pulmão. Item 90. Considerando que pelo coração passam correntes elétricas, como indicado pelo registro do ECG apresentado, então, caso um pulso elétrico de duração, então aqui a gente tem o item 90, então ele fala que o tempo
é de 0,02 segundos. Provoque no coração uma corrente elétrica contínua de 1 mA. Então, a corrente elétrica é de 1 mA. Deixa eu ver se eu quero assim. Okay. De 1 mA. Conclui-se que a energia total dissipada pelo coração nesse intervalo de tempo é igual a menos 10 joules. Então, ele deu que a energia aqui é de 10 a menos 4 joule. Modelando-se o coração, resistência de 2 ohms. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, a gente vai ter que relacionar os conceitos de carga elétrica, de DDP e tudo mais. Então, a gente tem aqui, ó, que a corrente elétrica ela é igual a Q sobre ΔT. Aqui, como a gente pode ver, a gente pode passar esse tempo para lá multiplicando. A gente vai ter que Q vai ser igual a I vezes T. E a gente pode calcular agora, mas a gente pode esperar um pouco, né? Outra coisa que a gente pode lembrar é que U é igual a energia sobre Q. Logo, a gente pode pegar e enviar para o outro lado aqui, multiplicando. Então, a gente vai ter que E é igual a U vezes Q, por exemplo. E aí, a gente vai ter o seguinte. A gente não tem esse valor de U, né? Mas a gente tem que vai ser QI. Portanto, a gente pode colocar que a energia é igual a R vezes I vezes o tempo. Ou melhor, E é igual a R vezes T I ao quadrado. Aqui a gente tem, então, que a resistência foi de 0,02 vezes o tempo, quer dizer, a resistência foi de 2, o tempo foi de 0,02 segundos, vezes 1 mA. Então, vai ser 10 a menos 3 ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter que vai ser 0,04 vezes 10 a menos 6. Logo, vai ser E igual a 4 vezes 10 a menos 8 joules. Com isso, só vou dar uma organizadinha aqui. Com isso, o que a gente tem? A gente tem que esse item está errado, porque ele falou que seria 10 a menos 4 joule. E a gente viu que deu 4 vezes 10 a menos 8 joule com essas condições que ele colocou. Então, item errado. A circulação linfática em vertebrados é independente da circulação sanguínea, de modo que a linfa e o sangue não entram em contato. Então, esse item está errado. E aqui você tem o seguinte caso, né? Você tem que a linfa pode trocar substâncias com os capilares, é até importante que haja essa troca. E também você tem que no final da circulação linfática há um envio da linfa
para a veia jugular interna. Então, esse item está errado, porque você tem tanto essa troca de substâncias entre os capilares e o sistema linfático, tanto pelo envio da linfa para o sistema venoso por meio da veia jugular interna. Então, item errado. No caso de peixes, o sangue recém-oxigenado nos capilares branquiais comunicam-se diretamente com o sangue arterial, que é distribuído aos tecidos sem etapa de bombeamento intermediária, diferente do que ocorre no coração humano. Isso aqui é verdade, por quê? Porque o coração dos peixes, ele é bicavitário. Logo, ele só tem 2 cavidades ao invés de 4, como o coração dos mamíferos, ou seja, dos seres humanos aqui, por exemplo. E, portanto, a gente tem que esse item, ele está certo, né? Porque não é essa fase intermediária de envio do sangue para o coração, do coração de volta para o envio do sangue para o pulmão, do pulmão para o coração novamente, e daí para o resto do corpo. Não tem essa etapa intermediária que seria a pequena circulação. O sangue é oxigenado e já é enviado para o corpo, no caso dos peixes. É um pouco diferente dos mamíferos. Então, foram esses os nossos itens. Eu até pensei em fazer um item da Unesp, que envolvia resistores e o sistema circulatório humano, para mostrar que aquela parte que eu falei na teoria tem aplicação em algumas provas e pode ter na sua, principalmente em provas que envolvem essa interdisciplinaridade, como da UNB ou das provas paulistas. Porém, eu acho que o vídeo já está bem longo, deu para entender muita coisa, muitos conceitos legais, e eu tenho a plataforma de itens resolvidos do vestibular da UNB, primeiro link da descrição. Se você gostou dessa aula, não deixe de dar uma olhadinha no final, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.